think it's going to be a very interesting session. I hope, because it's really key for the well-being of this city. Before I start, I'd like to tell you first that we have until 1:40 the session, and at 1:40, and that we have changed slightly the way we operate. We expect you to do shorter declarations, shorter speeches, but on the other side, 1 or 2 minutes, but on the other side, I commit myself to coming back and asking again. So you should not come out worse out of it, and maybe we'll have a more dynamic discussion. So let me start right away with Sophie Baudy-Gendron, who is the director of the Center for Urban Studies at the University of Paris-Sorbonne. Are you going to ask me a question? Okay, so we heard from Teresa Caldera's splendid talk that diversity of perceptions of disorder and of order are major issues, and that they may justify social separatism, that is, the excuse for not living together in the city. I would distinguish, though, concerns for crime from fear of crime, that is, middle-class concerns, while they are safely in their homes, and the fear of crime when you have very little protection. But it's even more complex than that. Who appears as a drug dealer to the police in one area may be a respected resident, always ready to help in another. That is, notions of law and outlaw, of order and disorder, of formality and informality, of licit and illicit, should carefully be constructed and the boundaries lifted, shifted, or blurred. When the issue, and that's what we are talking about here with the homicides, when the issue is survival, detours are an art to avoid death or a life of despair. Exception becomes the rule. Stretching one's perception in order to live in several worlds at once is a condition for survival. So place matters, and who is in charge also. The police may exert a zero tolerance in one place, and authorities, and we know from the American experience, may want to instrumentalize fear and restrict civil liberties. In those cases, we observe resistances and more citizens getting mobilized. Now, as for, if we also discussed how space could be used for crime prevention, and I am not going to talk about what has been said already. Simply, I want just to bring an experience from Urban Age, because we have traveled through global cities, and I take another city where insecurity prevails. It's Johannesburg. And in Johannesburg, the mobilization of the residents acting on judges have held the state accountable for insufficiently protecting weak citizens. The right to life belongs to the regalian domain of the state, and the state should act for the poorest and not just for the affluent. Thank you. Thank you. I have 4 points to make, but I'll make 2. I think fundamentally what we're talking about in part of this session is, and to rename it to some extent, is we're moving towards the Urban Age group. And that group that I'm most interested in here is kind of demographically dominant in the city. It's economically important, it's socially vital, and it's culturally vibrant. And that group is young people. They are the kind of great unheard group in Sao Paulo or in any other city, in my view. It's certainly difficult to imagine many ways and many instances where young people take a very serious and central role in issues such as planning and design and even governance. And I think what we're picking up on here possibly is the need to sort of shift focus, taking the subtitle of the newspaper here, which is governance, which is in many instances, and I'm thinking of Mexico possibly primarily here, securing the city from young people.
Whereas what we should be doing economically, socially and culturally is securing the city for young people. And that's a fundamental kind of shift. If I illustrate that with two contrasts, in Mexico at the present time, compared to 1994, Mexico is incarcerating 3 times more young people than it was in 1994, at a cost of $12 billion per annum. Okay, it's the second largest item of federal government expenditure. And that by contrast, and policing, incidentally, in Mexico is increasingly metropolitanized. They haven't found the difficulty in metropolitizing police that they found the difficulty in metropolitizing local government. Down at the local level, I'm thinking of a particular interviewee in Maceió, in the favela de Ixao. She told us that in the Ixao it costs less to conduct a contract killing than it does to install electricity. And that seems a kind of fundamental disjuncture in which in the Ixao the average age is 22 years of age, and 18 people have had 2 to 3 children already, not necessarily required children at the present time. Government has to recalibrate that relationship somehow. A point I'd like to point to my second point here, just particularly with others in mind, is how we consider youth and violence. And I think the tension, which is whether youth and violence, crime, if you like, forms part of a sort of discernible trait, which we can understand youth and violence as part of a discernible trait. Or, and I think it kind of informs the work with gangs and gang-related youth in Mexico, is youth and violence actually a kind of heavy phenomenon. The reverse of youth and violence is not predetermined by reversing the conditions that cause it. There are other factors which come in which are not causal to the original phenomenon itself. Thank you. I think that perhaps we would like to have some comments on youth, the city giving back to young people. Since Sir Robert Peel is the founder of modern law enforcement from England, I'd like to say this, that young people are having a harder time reaching adulthood in urban areas and cities. The key to them achieving adulthood is for them to have positive interactions with adults. And if their parents are not satisfying those positive interactions sufficiently, then we have to step in. And all of the youth activities that I engage in with youth are for that very purpose, to ensure that they're not ignored. The whole idea of graffiti abatement, for example, requires that not only do you do something about it, but that you understand that young people will grow up someday. And do you want them to grow up to be criminals, or do you want them to grow up to be positive, contributing members of the society? And so our goal in law enforcement in Los Angeles is to be a part of the process of helping them grow. They can't achieve that unless they trust that you're doing the right thing and that their parents trust that you're doing the right thing. And without that, you're not going to achieve a civilization that you would like to see in the future. Analysts and our speakers for Boa tarde. Muito obrigada a Alfred Herrhausen Foundation pelo convite. Eu quero fazer uma contribuição subjetiva ao debate, à conferência e às reflexões de vocês, contando uma pequena história que é uma experiência que eu tive. No ano 2000, eu comecei a fazer pesquisas para fazer um filme sobre jovens envolvidos com a cultura hip-hop. Eu sou cineasta. E eu tomei contato com algumas organizações de jovens na periferia que estavam muito preocupados com a imagem e a representação do que eles chamavam de PPP, que é Preto Pobre da Periferia, que sempre foi associada, essa representação, a
a droga, a criminalidade, a todo tipo de... O bode expiatório das sociedades modernas são os PPPs, os pretos pobres da periferia e os jovens da periferia. E eu fiquei muito sensibilizada com isso e decidi aproveitar e trocar, né, usar, inclusive, isso como bandeira no meu próximo filme, no filme que eu estava produzindo. E investigando e conhecendo um pouquinho mais esses bairros de periferia, eu acabei realizando esse filme num bairro de São Paulo, na zona noroeste de São Paulo, chamado Vila Brasilândia. E a pequena história que eu quero contar é que quando eu cheguei lá, esse bairro é muito especial porque ele é muito cinematográfico, tem uma constituição geográfica que permite uma visão do centro de São Paulo e é, na minha opinião, de uma beleza extraordinária e fotogenia também. E quando eu cheguei nesse bairro da Vila Brasilândia, os moradores de lá diziam que quando eles iam procurar emprego, eles davam o endereço, deixavam o endereço e diziam que moravam na freguesia do Ó, um bairro vizinho. E depois de fazer esse filme, o Antônia, e esse filme também foi adaptado para uma minissérie de televisão. Depois disso, o depoimento que eu ouvi dessas pessoas que moravam na Brasilândia, que eles passaram a ter orgulho do bairro onde eles moravam, e ninguém mais precisa esconder que mora na Vila Brasilândia. E essa experiência, que é o que eu quero trazer para a reflexão de vocês, é que muitas vezes uma nova mirada, né, você muda um pouquinho o eixo de onde você está para um outro lugar e cria uma nova representação daquelas pessoas que sempre foram vistas como o mal da sociedade. A partir desse momento você pode estar promovendo um pouco de amor e amor próprio, né? Essa palavra tão cafona, mas que pode ter um poder muito grande de transformação, e acho que teve. E o que foi muito importante, para mim principalmente, e acho que para aquelas pessoas envolvidas no filme e enfim, nessas comunidades que partilham dessa vivência que a gente tem de preconceito mesmo contra o preto e o pobre, é que quando esse filme, essa minissérie foi lançada na televisão, 23 milhões de pessoas assistiram Antônia no dia da sua estreia, o que significa mais de 10% da população brasileira. E mais de 10% da população brasileira viu essa minissérie, eu tenho certeza de que porque os negros estavam representados não como os vilões sociais, mas como seres humanos normais e comuns. Obrigada. Thank you. Somebody's suggesting, Sophie, that maybe you have some comments to make on your own experience on the riots in Paris and with an interaction with the police and how. I'm going to involve then an actor who we have not talked much about, and it's very important on this issue, the media. The whole world was interested by what happened in France. Some people cancelled their reservations because they thought that Paris was burning, or maybe Al-Qaeda was behind it. Nothing of the case. It was as usual. We have 15 clashes of this type every year in France since the beginning of the 80s. And it should have stopped after 4 days. Actually, that is, youth reacting very legitimately against police abuse, which caused, maybe, because the investigation is still going on, a death. Okay? But I am not going to go through that. There were many unexpected causes that led to the contagion and to the length of the disorders. 21 nights, sorry. But what you want to know, we can deconstruct that. In no locality was there more than 4 days of unrest.
In no locality was there more than 2 or 3 streets concerned. 15% of the youth, maybe less, were involved, acting out or instrumentalizing chaos for personal revenge. Okay? What happened is that the media made the narration, made sense. They created a movement à distance by using the same words, the same images. On the other hand, the kids used that because they became visible. For once, they became the heroes. It's just like in Watts, when Lewis Coser went to Watts, he asked a black, he said, what happened? And the kid said, we won. Come on, you won. Everything is in ruins. There are deaths. We won because for the first time the mayor came to our area. The chief of the LAPD came. And all the world paid attention to us. That's exactly the same what happened. They had respect for once, negative, sorry, but for once they were able to have some visibility. Thank you. Father James Crow, it is now your turn. Thank you. Eu trabalho e moro naquela região que foi mostrada no filme no início desta mesa. Dos 96 distritos desta cidade de São Paulo, conhecido como Jardim Ângela, com seus 350 mil habitantes, mais ou menos. Esta região da cidade foi chamada pela ONU em 96 a região mais violenta do mundo, passando do Cali, em Colômbia, que era o premiado em 95. E por causa desta premiação, achávamos que a gente tinha que tomar uma atitude. Como padre pastor, preocupado com a vida, a paz e não ter medo, tomamos a iniciativa de criar um tipo de rede que chamamos Fórum em Defesa da Vida pela Superação da Violência, envolvendo outras igrejas, lideranças de associações, de entidades, de escolas, do poder público. E quando começamos a analisar as causas da tamanha violência, que era 120 assassinatos por 100 mil habitantes, que nós chamávamos de uma guerra urbana não declarada, maior do que números de muitas guerras declaradas por aí pelo mundo afora. E de modo especial contra jovens de 13 a 25 anos de idade, negros e pobres. E quando a gente perguntava, fizemos um levantamento, por que esta violência? As causas, em primeiro lugar, o abandono do poder público. Segundo lugar, o tráfico da droga. Não é que tem mais droga nesta região, mas que, por causa do desemprego, baixo nível, as pessoas, os jovens, não tinham com que pagar ou alimentar o seu vício. E, em terceiro lugar, nós colocamos na época a falta de perspectivas, a falta de esperança, a falta de um novo olhar para esta juventude. E nestes 12 anos, o Fórum em Defesa da Vida tem trabalhado e incentivado, através de debates, seminários, muitas ações, e incentivando as associações a criar ações como tratamento para dependência química, problemas de violência doméstica, problemas para, de modo especial, abandono da adolescência. Escolhemos como fórum 4 temas: educação, saúde,
segurança e acesso à justiça. Nestas questões e dentro do assunto que estamos hoje, conseguimos criar bases da polícia comunitária, em que estas bases da polícia comunitária, porque a região já tinha uma história triste com a polícia, com a violência policial. E quando fala da violência, a primeira coisa que o povo discute, queremos mais polícia. E aí tivemos que discutir que tipo de polícia. E conseguimos, em seminários e debates, junto com a segurança pública, criar um esquema para a polícia comunitária, que, na interação com as outras ações na região, temos conseguido diminuir a violência na região. Não tem sido fácil, ter uma luta de 12 anos, mas temos muito a ir ainda, muito a caminhar. Caminhando que se abrem caminhos. E esta ausência dos poderes públicos exige que a cidade seja descentralizada. Polos de desenvolvimento para a cidade. Que a polícia seja também descentralizada e feita de um jeito comunitariamente. E que seja criada para esta juventude oportunidades. Obrigado. And now it's José de Filipe Jr., the mayor of Diadema. Queria saudar todos os presentes e vou tentar aqui fazer a minha contribuição enquanto prefeito. Estou encerrando um trabalho de 8 anos, numa cidade de 400 mil habitantes, que em 2000 tinha uma taxa de homicídios de 110 homicídios por 100 mil habitantes, e há 3 anos atrás, em 2006, 2006, nós chegamos a 20 homicídios por 100 mil, e estamos há 2 anos nesta cifra, mostrando, portanto, que as questões vão ficando mais difíceis e temos que ter novos mecanismos, novas atitudes. E falando nisso, a contribuição que eu acho que eu poderia trazer aqui é um pouco o que nós vivemos para construir essa política a nível local, porque no início dos anos 2000, final dos anos 90, havia uma dicotomia, eu diria, aqui na sociedade brasileira, que alguns defendendo que para combater a criminalidade precisava haver polícia com alta capacidade de repressão, e outros achando que apenas o desenvolvimento de políticas sociais inclusivas seria suficiente para reduzir a criminalidade. Eu acho que nós tivemos um momento importante, alguns anos atrás, no início dos anos 2000, eu diria. Diadema é um exemplo disso. Várias cidades brasileiras fizeram também essa mudança. Associando esses dois conceitos, nós precisamos ter políticas sociais inclusivas, isso cabe muito a um prefeito fazer, mas no caso da nossa cidade, Diadema, nós vivíamos, acho que, uma epidemia de violência que estrangulava o seu futuro, a sua autoestima e a sua possibilidade de ser uma cidade que trouxesse bem-estar para os seus habitantes. Então, nós passamos a desenvolver um trabalho conjunto, e acho que hoje, a exemplo do que nós vimos na mesa anterior, eu acho que a sociedade brasileira ela precisa fazer um balanço, uma nova conferência com um processo democrático que para nós ainda é muito recente, não é? Eu acho que as cidades precisam ganhar mais importância em termos de ter mais recursos, mais capacidade de financiamento. Nós precisamos ter uma democracia permeando outras instituições, como a polícia. Eu fico um pouco com inveja de Los Angeles, de ter um coordenador e um chefe de polícia que é eleito. Eu acho que esse conceito é para nós até uma coisa muito importante, porque a cidade talvez seja um dos locais mais tangíveis, não é? Ruas,
estradas, prédios, casas, né? Mas eu também concordo com o chefe de polícia de Los Angeles que um dos valores mais importantes para a construção de uma cidade é esse valor intangível que é a confiança, né? E que isso é construído através de atitudes. Acho que esse processo de democracia, de participação da sociedade, de participação de entidades como as igrejas, o exemplo do padre Jaime, exemplo da sociedade civil e de os bons meios de comunicação que a Tata trouxe. Aqui nós também tivemos problemas, viu, professora, com relação à imprensa. Eu acho que aquela menina também foi assassinada muito por uma ação irresponsável, na minha opinião, da mídia, da imprensa, e acho que isso tudo são temas que têm a ver aqui com o nosso dia a dia. Obrigado. And our speakers for... And now, Denise Misne from Instituto Sou da Paz. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu acho que tentando seguir a linha um pouco do que o prefeito estava colocando, o padre Jaime, e do que apareceu nas apresentações, a gente precisa primeiro, que a Paula estava colocando, fazer com que o crime vire de fato não só um problema individual, mas realmente uma prioridade para a cidade, para a sociedade e para o poder público. Os exemplos bem-sucedidos, e o Sou da Paz teve a honra de poder ter trabalhado tanto no Jardim Ângela, quanto em Diadema, na Brasilândia, em vários desses locais que estão aparecendo, e a gente está vivendo essa experiência em São Paulo de uma queda abrupta dos homicídios, e constante, né, não só abrupta, mas constante, mostram que vai haver sucesso na luta contra a violência onde houver se assumir a responsabilidade sobre esse problema, e isso virar prioridade. Isso era prioridade na agenda, é prioridade na agenda do prefeito, é prioridade na agenda do padre, das ONGs, isso tem que ser uma prioridade política. Mas o que os números do painel, da última exposição do painel anterior mostravam, quando a gente vê que a preocupação com segurança em São Paulo, que é 5 vezes mais violenta do que Londres, isso em homicídios, em crimes contra o patrimônio deve ser 50 vezes mais violenta, a preocupação é igual, dá um sinal para o poder público que é melhor não mexer com isso, porque segurança vicia. As pessoas nunca ficam contentes com o grau de segurança que elas atingem, principalmente no modelo individualista de segurança que a gente tem, que é o modelo dos muros, como apresentou a professora Tereza Caldeira, que é o modelo de se fechar, de abandonar os espaços públicos, de se privatizar, de se esconder da sociedade, do coletivo. Esse é um modelo que absolutamente nunca traz satisfação. Sempre eu posso instalar uma câmera a mais, subir um pouquinho mais a grade, botar um alarme mais poderoso, contratar mais um segurança e assim por diante. Então a gente precisa, ao mesmo tempo que romper com essa visão individualista da segurança, que é uma visão falida e que nunca vai trazer nem segurança, nem felicidade, né, para voltar às palavras que são tão, né, já caíram no clichê, no desuso, mas que vale a pena lembrar, que é a nossa qualidade de vida. Ao mesmo tempo, a gente precisa ser capaz de construir políticas de segurança em larga escala, a partir dessa priorização que vem do governo e vem da sociedade, nos moldes que colocava antes aqui de juntar prevenção e repressão, numa abordagem do problema que tem que ser necessariamente tão complexa quanto são as suas causas. A gente precisa complexificar a nossa resposta à violência, porque isso vai tornar mais simples combater o problema. E isso requer mudanças na maneira. E aí eu quero falar 3 frases que eu acho que deixam dessas mudanças. A primeira é essa: a gente precisa ampliar a agenda e aumentar o foco. Ao mesmo tempo que assumir mais temas na prevenção da violência, focar cada vez mais. Cada local da cidade tem outras dinâmicas de crime que precisam ser combatidas. A gente precisa flexibilizar, essa é a segunda coisa, a ação do poder público. O poder público tem uma maneira muito uniforme de agir contra essas ações. Ele precisa ser muito mais descentralizado e muito mais flexível. E por último, a gente precisa ampliar a escala das iniciativas bem-sucedidas. A gente passou da fase dos programas piloto. A gente precisa de política pública de prevenção à violência moderna, eficiente, dentro desses princípios que foram falados. Obrigado. And here is the answer, obviously, with Edson Ortega, who is the coordenador da segurança urbana e a pessoa precisa para dar a resposta. Boa tarde a todos. Primeiro eu queria dizer que os índices de homicídio na cidade de São Paulo
que em 2005 eram 25,8, como foi apresentado aqui, já está esse ano próximo a 13%. 13 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. É quase a metade do que tinha em 2005. Isso não é obra do acaso. É uma obra de uma ação integrada de diferentes governos, de nível municipal, estadual e federal, organizações da sociedade e investimentos, fortes investimentos na polícia, fortes investimentos no combate ao crime organizado, mas também um conjunto de ações organizadas, orquestradas. O prefeito José Serra, atual governador do estado, quando assumiu a prefeitura, introduziu e aprofundou essa ação articulada e integrada de políticas públicas. O prefeito Kassab, em 2007, criou o Gabinete de Gestão Integrada de Segurança na cidade de São Paulo. É um gabinete que reúne 17 autoridades federais, estaduais e municipais que lidam na área da segurança e também organizações da sociedade civil, abordando 3 vertentes: prevenção, cujo papel é sobretudo do município, mas não só do município; repressão, cujo papel é sobretudo do governo do estado, mas não só do governo do estado; e reabilitação de pessoas e de espaços da cidade, que a responsabilidade é de todos nós, da sociedade e de diferentes governos. Essas iniciativas, esse gabinete de segurança tem propiciado o planejamento conjunto, a partir do compartilhamento de diagnósticos, planejando as ações, planejando as intervenções com base em indicadores atualizados. Hoje, a Polícia de São Paulo tem um nível tecnológico de primeiro mundo, a ponto de sabermos quais foram os crimes, os delitos que aconteceram hoje pela manhã, tudo com georreferenciamento e permitindo que o município e as diferentes políticas públicas possam ser focadas em função da natureza de cada vulnerabilidade que tem nas regiões da nossa cidade. Ainda ontem, por exemplo, nós tivemos uma reunião com 31 subprefeitos. Cada um deles cuida, em média, de 400 mil pessoas, 400 mil habitantes. E ontem, o foco qual era? Investimento em infraestrutura que favoreça ainda mais a redução de indicadores de vulnerabilidade, não só criminalidade, mas de vulnerabilidade em função da chamada sensação de insegurança, que é um fator importante que está na nossa agenda também e que podemos tratar um pouco mais logo à frente. Muito obrigado. Thank you. So it's time to wrap up, and I don't think it's possible in the limited time we have to fully wrap this up. But I will make a couple of observations that I think come to the fore based upon what we've heard. One is a question. I started with a question, and here I am again with a question that, to my mind, comes from what you've all said. Is it possible to think of youth and young people as assets in an urban context? Is it possible to think of a paradigm where youth are not seen as perpetrators of violence, but as assets and as contributors, constructive contributors to society? Is that possible? Is it possible particularly when we talk about black and youth of color? This, I believe, I am new to the society here, but I come from a society that has a social construct that is based on a hierarchy of color.
And in my own country today, we are experiencing tremendous dissonance because we have built a democracy and an entire society on a notion of a hierarchy of race. The darker you are, the less valuable you are to society has been, in many ways, the views. And today, we have a new president who has actually turned that paradigm on its head. And so for many of us, the notion that we can invest in those who are often the most marginalized and who are often the most dark among us is a challenge. And how to actually address the issues of marginalization and alienation of a population in a society over a time to sustain them out of poverty and to bring them into the mainstream is, I think, a global, a universal challenge. And it's been really, really interesting hearing the Brazilian context. This afternoon, we'll talk about specific interventions and ways in which this very issue are being addressed with at the ground level. But I want to thank our panelists and our speakers for a terrific session.